Boa noite. No domingo à noite foi exibido a cerimônia do Oscar, quando são premiados os filmes, e estava lá disputando o Oscar de melhor filme uma biografia adaptada para o cinema do Steve Jobs. E o Steve Jobs, ele é a personificação dessa geração, a primeira geração dessa turma que tem uma ideia, tem um projeto e as fronteiras da sua cidade já não o detêm, já não detinha na minha época, mas as fronteiras do país sempre contiveram a maior parte da população de todos os países, e hoje não existe mais fronteira. Essa garotada vai para o mundo todo, vai em busca do seu sonho, busca tecnologia, trabalha do próprio país para esse mercado global. E eu tenho aqui dois garotos, dois rapazes, dois jovens, que representam essa nova geração, onde o limite é a coragem e a ousadia de cada um e a qualificação, claro. Aqui à minha direita eu tenho o Fábio Schubert Gelbig, e à minha esquerda o Felipe Calado Ribeiro, ambos de Joinville, empreendedores. E o Fábio, ele é o técnico, ele é o sujeito que desenvolve na área da computação, está estudando na França ainda, mas já começou um negócio aqui. E o negócio não é para vender coisas para o Itaú, para o Bairro América, é para vender para o mundo, né? Me perdoa, o América onde eu moro e o Itaú é para o mundo. Vou começar com o Steve Jobs dos dois. Boa noite, Fábio. Boa noite. Seja bem-vindo. Fábio, o que você faz? Bem, hoje, além de trabalhar no Gig Loop, que é nosso empreendimento... Depois nós vamos lá para o empreendimento de vocês. Agora eu quero saber a tua qualificação técnica e onde isso te levou. Certo. Bem, eu comecei, quando eu me formei no ensino médio aqui em Joinville, eu fui para o Rio para estudar engenharia da computação, lá no IME, porque era o meu sonho na época, assim, que é a faculdade número 1 do ENAD hoje, de engenharia da computação, e de 9 das 10 engenharias que ensina lá, então é uma escola muito boa. Só que eu passei 2 anos e meio lá, e eles têm um foco muito grande em teoria, em coisas que se aplicam para pesquisa e essas coisas assim, e eu sempre quis construir um negócio meu, sabe? Então não era não era uma escola que estava me satisfazendo tanto assim. Tu quer aplicação prática, tu quer saber que aquela chave de boca move um parafuso de oitavado e quer ir lá e parafusar. Eu não quero desenvolver um novo negócio de inteligência artificial que vão usar para pesquisas, não sei o que. Eu quero construir um produto que vai melhorar a vida das pessoas, quero construir alguma coisa que vai ter um impacto global, sabe? E lá eu estava aprendendo mais essa teoria e não era o que eu queria realmente, porque não é um negócio que tem aplicação direta prática, apesar de servir como base para aplicação prática. Então, a gente estava até conversando disso um dia na aula, e depois o meu amigo compartilhou no Facebook um artigo sobre uma escola na França que era nova, que era totalmente o contrário, que lá eles não têm nem aula, ela é toda baseada em projetos. E eu achei super interessante, sabe? Eu entrei no site deles e tinha um botãozinho lá assim, clique aqui para aplicar para essa escola. E como eu gostei muito, assim, já cliquei, já fiz uns testes que tinham online, me chamaram para ir para a França fazer um teste de 1 mês lá, que é mesmo desenvolvendo software lá na sede deles, que é uma sede que não tem sala de aulas, assim, são 3 andares, cada um com 300 e poucos computadores lá, então é feito para trabalhar em cima de coisas práticas mesmo. E em 2014, em novembro, eles me chamaram para ir fazer os meus estudos lá, e desde então eu venho estudando lá, agora faz quase 1 ano e meio. Você já tinha alguma experiência de estudar no exterior? Sim, quando eu tinha 15 anos eu fui estudar no Canadá, no meu ensino médio, já tinha morado fora. Eu fui para a Alemanha também com mais ou menos nessa época, estudar alemão por lá. Mas o francês foi a minha primeira experiência indo para a França ali, agora com essa escola.
E como é que é esse negócio? Você desembarca no Orly ou no Charles de Gaulle, sei lá onde, e sem falar uma palavra de francês, no dedo, aqui e aqui? Bem, quando eu decidi que, na verdade, sim, eu decidi que eu ia para essa escola numa quarta-feira e eu tinha que estar lá na outra sexta. E eu não tinha nem passaporte, sabe? Eu tinha vencido o meu. Então foi uma correria para tudo, que eu não consegui ver nada de francês, tive que resolver documentação. Então o meu único estudo de francês que eu consegui fazer foi comprar um livrozinho No aeroporto? e lendo no avião, que não me ensinou muito, mas me ensinou a pedir algumas coisas de comida, que eles não entendiam quando eu cheguei lá, mas deu para me virar apontando para as coisas, assim, quero isso aí. Aquilo ali? Perguntar onde é que era o banheiro, porque é importante, né? E dizer oi, por favor, obrigado e tal, assim. E foi suficiente também, porque é uma escola do meio de tecnologia, onde eu acredito que mesmo morando na França, mesmo sendo na França, é um impedimento maior quem não fala inglês do que quem não fala em francês, porque toda a documentação na internet, todos os livros, é tudo em inglês hoje, não tem português, francês. Para quem vai para essa área de computação, realmente tem que saber falar inglês, e isso, o inglês eu já dominava. E quantos brasileiros tem lá estudando contigo hoje? Tem só eu. Eu fui o primeiro a passar e até hoje, até onde eu sei, não tem mais ninguém. Você foi para lá para um período de um estágio probatório, digamos assim, Sim. e eliminatório, evidentemente. E essa disputa foi com quantos lá? Bem, Porque já tem uma triagem inicial no computador, né? Aí quando já chamo quem tem algum potencial. os primeiros testes que tem são online. E eles falam que você não precisa saber programar antes de ir para lá. Na verdade, o único requerimento deles é que você tenha entre 18 e 30 anos, porque é a idade que o pessoal começa a empreender e tal, e realmente é o foco deles. Então, os testes dele online não envolvem aplicação, não envolvem programação em si, assim, mas eles são testes de lógica que quem já programa sabe que é uma lógica que é exatamente a lógica usada para programação. Então, já é meio que um teste de programação sem a linguagem de programação em si. E aí, quem passa nesse aí, que no meu ano acho que tinham 70 mil pessoas, eles chamam... 70 mil? 70 mil. E quantos tem estudando lá hoje? Hoje tem... Cada turma são umas 700 pessoas, mais ou menos 600 e poucos. E daí depois para essa fase que era lá, são 25 dias, se eu não me engano, programando lá mesmo, aprendendo desde o básico até umas coisas um pouquinho mais avançadas, que o pessoal programa. Eu tinha o meu histórico, assim, de quanto tempo eu fiquei logado no computador. Tinha dia que eu tinha 22 horas direto logado no computador. Então, era muito intenso, assim, e quem aguenta o ritmo e quem consegue aprender, quem eles veem que tem potencial, eles aceitam. Cada turma dessas aí tem 1000 pessoas, de cada turma eles aceitam 200 e poucos, fechando 700 e poucos que tem em cada... Tem alguma remuneração nesse período? Tem algum custo para ti nesse período? Como é que funciona essa coisa A escola é grátis. É interessante porque foi um empresário de lá, que tem uma empresa muito grande de telecomunicações, que investiu 70 milhões de euros do dinheiro do bolso dele, assim, para fazer essa escola, sabe? E pretende rodar ela por pelo menos 10 anos com esse dinheiro, antes de precisar mais investimento e tal. Só que o curso, apesar de não ser pago, também não tem nenhuma remuneração, assim, o pessoal tem que ir para lá se sustentar, que hoje com esse euro está bem complicado, mas apesar de curso ser grátis, não tem remuneração nenhuma mesmo. Você disse que você vai para lá trabalhar em projetos, então já tem um projeto de alguém lá. E esses projetos, esse que você trabalha especificamente, ele é um projeto prático para a hora que essa arquitetura estiver pronta, colocar no mercado, vender, ou são coisas experimentais? Na verdade, sim, os projetos deles são bem focados porque precisa aprender, né? Então, eles têm os projetos bem focados em aprender os conceitos da informática. Então, aprende a teoria, por exemplo, que eu aprendi no IME antes, só que aplicando ela de uma maneira que você vai saber usar ela num projeto real. Então, como vários alunos fazem junto esses projetos, a maioria deles não tem uma aplicação prática, sabe? A gente replica softwares que já existem, por exemplo, não sei se todo mundo vai conhecer, mas aquele Mirk, que foi um canal de comunicação muito grande na época que eu estava no ensino fundamental, que nem esses chats e tal. A gente replica lá e faz servers que enviam arquivos de um computador para outro, meio estilo Dropbox, só que bem mais simples, né? Mas como a gente replica essas coisas, também não é um negócio que a gente vai lançar, e também são versões mais simples desses programas, né? Mas eles têm alguns projetos mais abertos e mais complexos que daí visam criar um projeto
grande mesmo. E eles têm associações de empreendedores dentro da escola, trazem... E essas associações de empreendedores que vêm para a escola como uma espécie de patrocinador, de olheiro, ou esses projetos de empreendedor, associações de empreendedor, já tem lá também aluno como empreendedores? Na verdade, a associação são só alunos. E daí só alunos. Tem uma organização da associação, que são os presidentes e tal, que trazem investidores de fora, trazem pessoas para ser mentores da gente. E essa associação é muito grande, porque eu vi esses dias, se eu não me engano, são 45% dos alunos lá, criam sua própria empresa depois, ou então se juntam alguma bem no início, assim, sabe? Uma startup que ainda está crescendo. Então o pessoal vai para lá com esse espírito empreendedor mesmo, então realmente essa associação é grande. Que é o que você fez. Que é o que eu fiz. Tá. Você é o outro lado dessa moeda da startup. Exatamente. O Felipe. Quem é Felipe Calado Ribeiro? Eu sou empresário, atuo no ramo imobiliário aí já fazem 8 anos. No ramo imobiliário. Com o quê? Eu tenho uma empresa de desenvolvimento imobiliário e a gente... Você vende lotes, vende apartamentos? Exatamente. A gente é mais focado, na verdade, para empresas, onde a gente consegue fazer... A gente faz algumas vendas que são sempre focadas na empresa. A gente... a 247 hoje ela não pega, por exemplo, um terreno e vende só o terreno, a gente vende o terreno como um negócio em si. Porque hoje a gente faz um estudo, a gente faz um projeto e a partir daí a gente destrincha o número e leva para o cliente o negócio. Por que 247 é o número da casa? 24 horas por dia, 7 dias por semana, nosso ritmo de trabalho. Por causa disso mesmo. Bem bolado. A gente tem um ritmo bem pegado de trabalho e quando a gente estava desenvolvendo, pensando no nome, esse nome caiu que nem uma luva, assim, sabe? E aí, daí surgiu o 247. Não é um empreendimento só teu, tu tens outros sócios? Não, hoje a 247 é só minha. Só tua. E como é que um sujeito que vende terreno é uma coisa que eu vou lá, fotografo, pego em cima a terra, chuto uma pedra, né, meço ele, se envolve num projeto que não tem como mensurar, não tem como pegar, ó, estou te entregando isso, me paga aquilo. A ideia do Gig Loop, na verdade, ela começou porque além de trabalhar no ramo imobiliário, a gente tem uma marca de eventos que faz a Excellence, Como é o nome? Excellence. Excellence. Isso, é uma marca de eventos que a gente faz festa de música eletrônica. A gente já fez evento aqui na Argentina, na Colômbia, já fez em bastante lugar. E a ideia do Gig Loop ele surgiu por causa de uma dificuldade muito grande que a gente tinha de contratar os artistas para os nossos eventos. Eu acho que aí é justamente o link, a pergunta que tu me fizeste. Tipo de dificuldade? Toda vez que a gente vai buscar hoje um artista, imagina que ou tu vais fazer um evento, ou tu tens uma casa, um clube, um bar, qualquer coisa. Hoje, quando a gente quer buscar um artista, a gente sempre passa pela mesma dificuldade. A gente tem que, primeiro, saber o artista, depois descobrir quem representa ele, ou se ele mesmo se representa, procurar no Facebook se ele está disponível, se ele não está. Hoje não existe uma base de dados onde tu consiga ver se a pessoa está disponível, se ela não está. A gente tem que fazer uma pesquisa um pouquinho chata, bem demorada até. E aí depois disso a gente passa por e-mail, tem que mandar um e-mail perguntando se a pessoa está disponível ou não, ou às vezes fazer um contato telefônico. E muitas vezes quando a gente ia fazer essa contratação de artista, esse processo para simplesmente descobrir se a pessoa estava disponível ou não demorava 1 semana ou 2. E era um processo muito demorado. E a ideia o teu prazo já está começando a fazer curto. Exatamente. Você decide me contratar, eu sou um artista legal, famoso, bonitinho. Exatamente. No dia 1º do mês. Aí tu demora 1 semana para achar um endereço, um contato. Mais uns 3 ou 4 dias para fazer. Imagina que tu tens uma data num evento, por exemplo. Já gastou 15 dias. A gente já gastou 15 dias. Aí imagina que aí eu quero fazer uma contratação do artista X, aí eu mando esse e-mail pro agente, o agente ele não te responde de bate-pronto dizendo, ele está disponível, ele vai te encher de pergunta para saber, quem tu és, onde é o teu evento, quantas pessoas, o teu cadastro. E acontece que essa procura demora alguns dias, essa resposta demora alguns dias e muitas vezes a resposta vem negativa, a pessoa fala assim, olha, ele não está disponível para essa data. E aí essa busca ela tem que começar tudo de novo.
E aí, muitas vezes, se tu tens uma data, que tu tens aquele evento para aquela data, 1, 2 semanas, 3 semanas, é um tempo muito precioso para te buscar esse artista, né? É um tempo que tu poderia estar já trabalhando na divulgação e trabalhando no teu próprio evento. Na própria venda, né? Exatamente. A própria venda, se eu tenho um espaço grande para vender, 20, 30 mil ingressos, e estou trazendo aí um grupo que não é um Rolling Stone, você precisa de um espaço grande de tempo para vender, para botar a garapeira. Precisa pensar no evento, né? Precisa pensar no evento. E a ideia do Gig Loop, ela surgiu porque a gente começou a ver que esse processo... Gig Loop. Gig Loop. Gig Loop. Exatamente. Como se escreve isso? G-I-G, Loop, L-O-O-P. E o que é gig? Guilherme? Gig é a palavra internacional usada para quando tu tens alguma apresentação ou quando tu tens algum trabalho temporário. Então, quando um cantor, um artista, ele tem uma apresentação, dificilmente ele fala que ele tem um show. Gig em inglês é bico. É basicamente isso. É um bico. É a palavra um bico e ele é usado hoje em dia muito para dizer que tu tem um show. Eu tenho uma gig. Usa essa expressão para... Exatamente. E loop, a ideia de dar uma continuidade, que tu vai sempre estar ali dentro da nossa plataforma. Daí vem a ideia Gig Loop. E como é que vocês dois se cruzaram? O Fábio é amigo do meu irmão de infância. E quando a gente... Tem a mesma idade? Quantos anos tem isso? Eu tenho 22. E aqui? 30 anos. Então já é bem grande. Era o chato que estava ali. Exatamente. Queria ir junto, ficava... O próprio. Ele vivia lá em casa e... Quando a gente começou a tatear, e tu me perguntou assim, tá, como é que tu veio de um ramo imobiliário, que é um ramo que realmente as coisas são muito mais tangíveis, para o intangível, né? Imagina que uma startup, quando tu está começando, é como se tivesse uma grande neblina na tua frente. Tu não sabe direito o passo que tu está dando, tu vai tateando, tu vai aprendendo muito, tu vai se informando. E acontece que quando a gente começou a ter essa ideia, com o nosso sócio de Curitiba, ela surgiu porque o nosso sócio veio com essa ideia um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais aberta, me chamou para conversar e quando a gente começou a conversar, numa noite, o Daniel e eu, a gente conseguiu desenhar a ideia inteira do Gig Loop. E o Felipe não estava ainda? Nesse momento não estava. E a gente começou a tatear, começou a saber, agora a gente sabe o que a gente quer. Mas quem vai fazer esse negócio? Como a gente vai fazer esse negócio? Aí era a grande pergunta que a gente tinha. E aí a gente começou a buscar algumas empresas que a gente poderia terceirizar. E a gente viu que o trabalho ele é muito maior e precisava de muito mais dedicação do que a gente imaginava. Daí eu sabia já que o Fábio ele estava... estudando na École Cathedral, que é lá de Paris, e aí eu chamei ele para conversar e falei, Fábio, eu tenho um projeto, uma coisa para ti, eu quero ver o que tu acha. Quando a gente conversou, eu via nos olhos dele a empolgação do projeto, porque ele via que podia realmente fazer parte de algo muito maior, talvez aquilo que tu comentou, de fazer parte de um negócio que não tem fronteira, que o limite é o mundo, o limite é a tua ousadia, a tua capacidade. E a partir dali, naquela mesma noite, a gente já começou a tocar o Gig Loop e já faz aí 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está no projeto desenvolvendo full time. Você entra no projeto, eles falam do ideal, do que imaginam. Uhum. Tinha um limite, tinha uma fronteira, vamos operar no Brasil, vamos operar assim, e você ampliou, e nessa ampliação você levou, por assim... a beberar de conhecimento de outros colegas teus lá da França? Na verdade, sim, a ideia sempre foi ser um negócio global, até pelo... quando ele veio falar comigo, ele falou assim, a gente quer fazer um negócio que tenha um impacto no mundo inteiro, que vai realmente expandir e os artistas do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos e do Brasil vão estar usando. Mas estava falando com amigos meus lá da França, até tem gente já lá que me ajuda, porque eu não tinha trabalhado com desenvolvimento web antes disso. E eles estão me ajudando com essa parte técnica e até tem gente já que querendo fazer estágio com a gente mais para frente aí. E quem sabe vamos trazer alguns desenvolvedores franceses para trabalhar com a gente e vai fazer um time internacional, assim, que acho que quanto mais diverso, mais forte o time também, né? Bem, nós vamos para um pequeno intervalo agora e depois nós vamos dissecar essa história do Gig Loop, ver onde pretende chegar e como esses negócios funcionam e se toma o emprego de alguém ou se só agiliza a vida
de quem pensa em contratar artistas, e quem contrata artistas sabe, além da descrição deles, sabe a complicação que é, sabe o inferno que é trazer artistas de renome até a tua cidade e mandá-los embora satisfeitos, sem ir falando mal de você. Um minutinho só. Nós vamos e voltamos. Eu falo aqui com o Felipe Calado Ribeiro e o Fábio Schubert Gelbig. O Fábio, um jovem fissurado, entusiasmado, apaixonado pela questão da computação, do desenvolvimento da computação e especialmente aplicada. E o Felipe Calado é um sujeito que tem ideias de como ganhar dinheiro, de como resolver bem as coisas, trocando em miúdo é isso, tirando a ideologia de lado. É a parte do negócio. É a parte do negócio. E criaram uma empresa para contratar artistas, mas não contratar o Zezinho ali de Curitiba, não, contratar artistas de qualquer naipe, de qualquer estatura, no mundo inteiro, no Japão, na China, e não necessariamente eles contratarem os artistas, não é? Criar uma plataforma onde você tenha, tal como essas plataformas de compra, Mercado Livre, é isso? Sim, é engraçado. É? Esses dias a gente apresentou a ideia para alguém e falaram assim, vocês criaram um Airbnb para músicos, que é aquela plataforma hoje de aluguel de apartamentos que está fazendo boom no um mundo, furor, assim. né? Eu estou até olhando aquele negócio que eu estou querendo ir para a França. Eu gosto muito da França, estou querendo ir para lá e estou querendo ir no outono francês, que é a melhor estação. E pela primeira vez não vamos ficar em hotel, vamos alugar um apartamento. Vale a pena. Quando eu cheguei lá ainda não tinha onde morar, eu fiquei no apartamento, é outra experiência. Tá, vamos falar da empresa de vocês. Acabou a conversa fiada. Felipe, qual era a ideia dessa empresa? Traduza ela. Você já tinha uma empresa que cuida da contratação de artistas. Você tem uma casa de espetáculo ou contratava para as casas, eles te procuravam? Não, a gente fazia eventos, na verdade, a gente tem uma marca de eventos, né? Então a gente não fazia, a gente não intermediava a contratação de artistas. A gente fazia o evento e a gente sempre buscava um artista para o nosso evento. Para esse evento. Exatamente. Mas vocês não têm um espaço físico, não, locavam um espaço? Não, nosso evento sempre foi itinerante. A gente já fez muitas festas, por exemplo, no The Garden, aqui em Joinville, já fez em Balneário Camboriú, a gente já fez também em Medellín, na Colômbia. Só que todas as nossas festas a gente pegava a contratação do artista, tinha já o espaço, e aí fazia a contratação para fazer o evento nesse lugar. Sempre foi assim. Mas no teu caso, pelo que você me disse, era música eletrônica. Música eletrônica, exatamente. Exatamente. Sempre foi minha paixão, na verdade, era a maneira que a gente tinha de fazer o evento com a nossa cara, era a gente mesmo fazer o evento. Tá. Mas a empresa, ela é bem mais ampla a questão. Sim, sim. Tá. O Gig Loop, na verdade, a ideia surgiu comigo e com o Daniel, quando veio. O Daniel, ele também faz eventos em Curitiba e tem uma agência de DJs. Então, assim, a gente conhecia o mercado muito a fundo, sabe? A gente conhecia... De DJ. De DJ, exatamente. Só que o mercado... Isso muito a fundo é o quê? Lá em Tóquio tem um cara que ele dá autógrafo, é cercado na rua, anda com segurança e o cacete. Até nesses rincões aí, China, a gente conhece Malásia, bastante gente do mundo inteiro, sim. Só que o que acontece é que não só conhecer as pessoas, o mais importante é a gente conhecia o processo, como funcionava. E por a gente conhecer o processo, a gente conseguiu entender a dificuldade que esse processo ele tinha e qual o problema do processo hoje em dia. E por isso a ideia do Gig Loop veio tão bem a calhar, porque a gente conseguiu resolver de uma maneira muito simples, muito rápida, prática e segura, um processo que hoje é extremamente complicado, extremamente demorado e que muitas vezes desanima ou até dificulta muito para a pessoa que está querendo fazer um evento.
O Gig Loop ele surgiu, na verdade, para simplificar todo esse processo. Como a gente tinha falado, é um processo que pode demorar semanas. O Gig Loop hoje ele é uma plataforma completa onde... Ainda não é um portal. Vai ser algum dia um portal? Ele é um portal. Ele é uma plataforma. É uma plataforma e um portal. É uma plataforma aberta para todo tipo de músico, todo tipo de artista. Então a gente está falando hoje em música eletrônica, mas não é o foco só. Ele pode ser até para o cantor sertanejo, como tu estavas comentando, até para um cantor ou para uma banda, porque de fato o processo de contratação ele é muito parecido. Não muda muito tu contratar um artista sertanejo ou contratar um DJ. É a mesma coisa. Basicamente o que tu tens que resolver hoje numa contratação é resolver o cachê, resolver a proposta, resolver a parte toda de logística, que isso é uma coisa muito importante da nossa plataforma, que a gente resolve tudo internamente, que é o quê? É o hotel, as passagens, quem vai buscar o artista, quem não vai no aeroporto, esse tipo de coisa, né? Tá, mas por enquanto você está me descrevendo aí uma questão de logística leve. Mas se traz um grupo como o Rolling Stone, por exemplo, ou pior, traz o André Rieu inteiro. Sim. Né, com aquele bando de música, aquele bando de instrumento, com aquela qualidade de som que ele exige para um espetáculo ao ar livre. Isso tudo ele é resolvido numa coisa que se chama rider, né? Então, assim, cada artista ele tem as suas exigências. Naturalmente, a plataforma hoje a gente está resolvendo a contratação da maneira mais simples, né? Onde a gente vai agora colocando mais funcionalidades para poder de fato contratar um DRE ou até prever casos, por exemplo, quando o artista ele contrata uma banda local, né? Que esse faz bastante. Eu tive no show dele na Argentina, onde ele estava com aquele coral dele, aquelas moças, tem até uma amazonense aí, Monarca é o nome dela, e o resto era tudo músico argentino. Local, lá, exatamente. Naturalmente, esse tipo de contratação é uma contratação muito mais complexa. O nosso foco do Gig Loop, apesar de ser uma plataforma que a gente tem a certeza que vai atingir todo mundo, a gente vê que esse nível de artista, esse artista top, que ele está já com renome, ou seja, que além dele, ele tem aquela entourage inteira que leva junto com ele, a gente vê que não é o nosso foco nesse momento. Hoje a gente tem que buscar o quê? Aquele artista médio, o artista pequeno, ou até o artista de certo renome, mas não ainda um Rolling Stones, não um André Rieu. Que viajam leve. Né? Exatamente. Um artista que ele vai conseguir resolver ele sozinho, uma banda, ou aquele artista que ele está em turnê sempre, mas ele consiga resolver, basicamente, as necessidades dele sejam alguma coisa como hotel, passagem, resolver toda a questão de transporte, assim, sabe? E esse network que ele tem é muito importante, que a gente está trabalhando bem de perto com os artistas e identificando quais são os problemas que eles têm, que as casas têm, e que os agentes têm para poder resolver certinho isso aí mesmo e expandir os casos que o Gig Loop funciona no futuro. Aí te jogo no colo esse abacaxi. Nós temos a ideia, mas não sabemos, não temos... Está aqui o desenho do carro, agora que motor vai dentro, como funciona, essa parte da mecânica é contigo. E aí? Pois eu nunca tinha... Vocês estão há 1 ano e pouco nisso. A gente começou o desenvolvimento faz pouco menos de 1 ano agora, né? A ideia começou a ser desenvolvida um pouco mais, mas a plataforma mesmo foi por volta de maio do ano passado, acredito. Não tenho certeza. Mais ou menos isso. Trabalhando mesmo? Isso. Mas eu nunca tinha feito desenvolvimento web. Eu tinha trabalhado com celulares um tempo, eu fazia aplicativo para iPhone, fiz uns joguinhos, fiz utilitários. E aí veio esse novo desafio e eu não sou muito de dizer não para desafio, assim, né? Então eles falaram, sabe fazer isso? Eu falei, não, mas eu vou aprender, me dá um tempinho aqui. Aí eu comecei a pesquisar e tal, definir as ferramentas e em maio estava com conhecimento suficiente para realmente começar a desenvolver a plataforma certinho. E hoje como é que está essa plataforma? Bem, a gente ainda está fazendo os testes com ela, então ela está em um estágio fechado, porque apesar de estar completa já... Fechado significa o quê? Porque quem está em casa não sabe o que é isso, parece que é uma caixa ou um quarto. Não. Ela já está na rede? Os sites e software em geral, eles têm vários estágios, assim, quem usava o Orkut deve ter visto lá no Orkut que sempre dizia assim, Orkut Beta. Beta geralmente é uma fase de testes ainda, testes finais, que é onde a gente está. Só que a gente não é um beta que nem o Orkut, no sentido que a gente é um beta fechado. Ou seja, quem vai se registrar na nossa plataforma, primeiro tem que entrar na lista de espera,
porque a gente só vai liberando os usuários para realmente usarem a plataforma à medida que a gente se sente confortável e que tudo foi bem testado. Então a gente tem hoje liberados na nossa plataforma, não os da lista de espera, só os liberados mesmo, 80 usuários. E quem for se registrar hoje só pode registrar diretamente para a lista de espera. E depois vai ser liberado na plataforma mesmo. Já houve um primeiro contrato? Já. Músico contratado por essa plataforma? Já, a gente está fazendo a turnê inteira do alemão Gord, um artista super reconhecido no meio. Ele vai ter apresentação em Balneário Camboriú, em Santa Maria. A apresentação tua? Do artista, do Gord, contratado pelo Gig Loop. Mas o evento é inteiro teu? Não. São contratantes, contratantes que estão contratando usando a nossa plataforma. Via plataforma. Exatamente. Exatamente. O processo hoje é tão simples, tão fácil, que basta a pessoa ela se cadastrar, ela se logar, e cada artista hoje tem a sua página, onde tem as informações, foto, e aonde ele vai tocar, aquele calendário, dizendo, dia tal ele vai tocar em tal lugar, onde ele pode compartilhar isso com os fãs. E o mais legal é que quando tu estás logado como contratante, basta tu clicar em cima da data, o formulário da proposta ele já aparece instantaneamente. Então a única coisa que tu tem que preencher são pequenos detalhes que antes demorariam muito tempo para preencher. Sim. Então tu manda a proposta, a pessoa ela já aceita. A partir do momento que teve o aceite da proposta por uma das partes, o prazo já começa a correr para fazer o primeiro pagamento. Ou seja, o contratante ele tem 48 horas para efetivar a reserva com o pagamento da entrada, que pode ser 50% ou 20%, dependendo da modalidade aceita. E depois desse modelo tem todos os prazos que as pessoas elas têm que, o contratante ele tem que enviar a passagem, enviar a reserva do hotel e fazer o pagamento até a data final, uma semana antes. Ele também tem que concluir o pagamento da última parcela. E aí o artista ele se apresenta. Depois da apresentação, o contratante ele recebe uma notificação do Gig Loop. O Gig Loop quer saber, teve a apresentação. No momento que o contratante confirmar que realmente teve a apresentação, o dinheiro é liberado para o artista e ele já pode solicitar a retirada na hora. Super fácil, como se fosse o Mercado Livre. Então quem vai administrar o dinheiro é vocês. Exatamente. Até o show se completar. Exatamente. Isso é uma maneira que a gente funciona como um garantidor neutro da negociação. Isso é muito importante, porque a gente garante que nada é repassado para o artista até a confirmação da apresentação. Então a gente segura todos os valores que foram pagos e só depois da confirmação da apresentação que o artista ele pode solicitar a retirada do dinheiro. Até lá ele não fica com dinheiro nenhum, o que dá uma segurança muito grande para as duas partes. Né? Tá, mas quem dá ao artista a segurança da honorabilidade de vocês, da seriedade de vocês, depois quando tiver bastante tempo no mercado, claro, vão estar correndo, não, mas agora no início. O fato da gente ser uma plataforma... Do artista e do contratante, né? Das duas partes, de fato. Hoje a gente, de fato, tem uma empresa hoje registrada, as pessoas, a gente tem, tu até comentou, quando estiver sendo usada, naturalmente o teu nome vai ser a segurança. Como hoje a gente está fazendo um uso para as pessoas que a gente conhece, fica mais fácil da gente ganhar essa reputação com um núcleo pequeno de usuários e ir aumentando. Os valores de fato são valores altos, porque uma contratação ela pode ir de centenas de reais a dezenas de milhares de reais. Dólares. De dólares, né? Centenas de dólares. Só que para qualquer contratante, para qualquer artista, é muito mais seguro tu teres um agente ou tu teres uma plataforma como o Gig Loop intermediando essa negociação do que muitas vezes tu colocar ou tu fazer a transferência para uma agência que tu nunca tivesse contato nenhum. Teu único contato foi um e-mail que tu mandou para ela, né? Então, a segurança que tu tem sendo uma plataforma que é daqui, brasileira, com certeza é muito maior. Quando a gente faz negócio internacional, entre países, e lá dentro daquele país eu estou comprando ferro da Usiminas e estou levando esse ferro para o Cazaquistão. Não conheço a Usiminas, sei que ela fabrica, mas a Usiminas me exige, lá do Cazaquistão, uma garantia bancária, um banco reconhecido internacionalmente, que seja o fiador de que quando o ferro chegar eu pague.
vocês vão ter um outro elemento, um terceiro elemento garantidor da parte financeira? Vai existir? Tem como existir? Já existe isso? Sim, sim. Isso é muito importante, porque como a grande maioria dos contratos internacionais de contratação, eles são contratos que eles não têm um valor tão expressivo, ou seja, contrato de $1.000, $2.000, $3.000, quando existe algum tipo de litígio, é muito complicado desse litígio se resolver, porque a gente está falando de um valor muito pequeno entre países, a gente sabe que muitas vezes vai ficar na boa-fé ou não das partes. O fato do Gig Loop ele ser um agente neutro, ou seja, onde primeiro o artista ele sabe que o dinheiro ele já foi pago para a plataforma, não tem nada que vai ser recebido na hora, ou seja, tudo para ele de fato sair e viajar, ele sabe que o dinheiro já está no Gig Loop. Então isso acaba sendo uma coisa muito forte, né? E a gente tem uma coisa que é uma moeda mais importante hoje nesse mundo virtual, que é a reputação. Depois de cada apresentação, tanto o contratante quanto o artista são avaliados. E isso, com o tempo, vai fazendo com que tu tenhas uma reputação dentro da nossa plataforma. Então, tu já sabe, quando for contratar um artista, qual que é a reputação dele, ou a mesma coisa, a reputação da casa. E a questão de segurança da plataforma. Vocês estão bombando. Então, os maiores artistas do mundo já passaram pela plataforma de vocês, então vocês estão ganhando dinheiro. Esse negócio, tem um monte de gente ao redor do planeta que cresce o olho. Tem segurança para impedir que um cavoquinho vá lá, ou invada, ou se filie lá como um potencial cliente e cria uma confusão dos diabos para acabar justamente com isso, que é a reputação? Bem, na verdade, a segurança com questão de identidade, assim, ele funciona, a gente vai ter uma verificação de identidade, onde a pessoa tem que fazer o upload de um documento, tem que verificar que ela realmente é a pessoa que ela está dizendo ser, tanto antes de poder ser contratada, quanto antes de poder contratar alguém. E no sentido de segurança da informação, dos nossos dados, a gente está tentando construir a nossa plataforma não do zero, sabe? A gente constrói em cima de softwares que as outras pessoas fizeram, que já tem várias medidas de segurança embutidas, que, claro que se a gente fizer alguma coisa errada não valem nada, né? Mas a gente está tomando o maior cuidado. Eu tenho amigos de segurança que estão testando o nosso site para tentar achar potenciais erros e, por enquanto, não... Eu acredito que esteja bem a segurança e, por enquanto, ninguém entrou. Batendo na porta e voltando. Até já teve, né, tentativa de invasão no nosso site, mas o nosso site, por estar bem protegido, não apareceu sofreu. De madrugada várias tentativas de entrada da China lá, mas por enquanto o que a gente fez lá funcionou. Eu acredito que vai funcionar bem, né? Dizem na indústria de software, falam que não existe nenhum software totalmente seguro, nenhum sistema totalmente seguro, a não ser que você pegue um computador, queime ele, incinere, triture e tal, aí é seguro, mas se não assim, nunca pode ser 100% seguro, mas a gente faz o melhor trabalho para que seja o mais possível, né? O mais seguro possível. E quando vão tornar essa plataforma aberta? A gente está terminando agora esse beta fechado. Dentro de mais 1 ou 2 meses a gente está aí liberando para todos os usuários que estão na fila de espera. Por sinal, a gente está com uma fila bem grande, muito maior do que a gente imaginou, de usuários já esperando para usar a plataforma. E dentro aí de no máximo 2 meses a gente já está com ela totalmente funcional para o público geral. Vocês já fizeram alguma apresentação dessa plataforma, desse projeto, no meio de investidores? Já pensaram, por exemplo, e a Nasdaq lá em Nova York, ou algum tipo de apresentação dessa, e a ponto de ter uma proposta? Eu quero ser sócio? Sim, sim. A gente já teve... Primeiro que a gente é muito cuidadoso na questão de entender, de buscar recursos, porque primeiro a gente tem que entender para que a gente quer esses recursos, né? Quando a gente teve, no começo, quando a ideia estava muito mais embrionária, um amigo meu, norte-americano, que ele é um investidor grande, buscou a gente, queria entrar de sócio, até hoje ele vai estar nos sondando, só que a nossa ideia sempre foi deixar a plataforma pronta, resolvida, da maneira que a gente queria, porque até então a gente buscava entender, a gente não tinha aonde usar esses recursos,
E aí, de fato, agora com a plataforma rodando, quando a gente quiser expandir, ter uma velocidade maior de marketing, a gente vai agora levar para esses investidores. A gente já tem algumas pessoas que têm interesse, só que a gente está totalmente aberto a ouvir propostas. Muito bem, conversei aqui com o Felipe Calabro Ribeiro e com o Fábio Schubert Gelbig. Fábio, o gênio da informática, e o Felipe, o cara com ideias globais. Espero que tenham gostado. É de gente, pessoas, rapazes, meninas. Tem muita menina estudando contigo lá? Eles estão querendo chamar mais, mas hoje acho que umas 20% são meninas. 20% ainda. Aqui pro meio da informática é muita gente. Você já está melhor. Quando eu comecei no jornalismo, só coluna social tinha mulher. E agora tomaram conta. Abra o olho, meu. Bem, espero que tenham gostado da conversa. Os garotos são empreendedores, empreendedor de alto nível, usando tecnologias importantíssimas nesse novo mundo que aí se avizinha, onde tudo é digitalizado. Nada mais, até a laranja tu tem que duvidar dela. Tenham todos uma boa noite, voltaremos amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. E amanhã a conversa, Maria Cristina conversa com o Guilherme de Fenteler sobre o livro que ele escreveu a respeito do violão em Joinville. Não percam.